Bom dia, amado, tudo bem? Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui surpreso com grandes descobertas que eu estou tendo ao fazer a leitura do livro do profeta Miqueias. A primeira descoberta sobre esse livro é muito interessante, que Miqueias tem um significado muito próximo de Miguel. Inclusive foi meu filho que me perguntou isso, nós fomos pesquisar e realmente a ideia do nome é a mesma, né? Aquele que é como o Senhor, ou aquele que representa a própria presença de Deus junto com o seu povo. Então, Miqueias ou Micaia é a junção de duas palavras, sendo a última fazendo uma referência a Jeová ou Yahvé. Então nós aprendemos aqui algo interessantíssimo, e até mesmo pelo contexto em que nós nos colocamos ao lermos o livro de Miqueias, porque o livro de Miqueias vai fazer uma série de acusações contra aqueles que deveriam cuidar do povo, mas que acaba cedendo a um processo de corrupção, e ao invés de favorecer aqueles que precisam da ajuda, eles acabam usando da opressão sobre o povo para um benefício pessoal particular, e isso é terrível. Hoje eu quero aproveitar esse momento aqui para compartilhar com você um texto que me chamou muita atenção na minha leitura devocional de hoje, que está aqui no capítulo 4 de Miqueias, o versículo 13. Olha que texto interessante, e aí a gente vai aprender algumas coisas aqui sobre esse texto. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e a riqueza que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Tem algumas metáforas aqui nesse texto, tem algumas questões que são trazidas para nós, que a princípio parece ser de difícil compreensão, mas você vai perceber que na verdade Deus está falando aqui, trazendo uma mensagem a esse povo que está vivendo debaixo de opressão, uma mensagem de esperança, uma mensagem de libertação e uma mensagem de renovo ao coração daqueles que estão passando por esse processo de sofrimento. Então, quando Deus diz que haverá chifres de ferro e cascos de bronze, Deus aqui está fazendo uma referência entre aqueles que exercem a liderança e aqueles que são liderados. Então, tanto os que exercem a liderança como aqueles que são liderados, eles estarão revestidos de força, de uma condição para exercer a sua luta, para resistir e para batalhar com força, com resistência, porque o Senhor os conduzirá à vitória. E ele diz que os povos que adquiriram com a força do seu braço, agora o Senhor dará condições para que o seu povo lute contra os seus inimigos e os seus inimigos não o resistam. Por isso que aqui ele vai dizer: você esmagará muitos povos, e a riqueza que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor. E aí a última parte do versículo que eu compartilho com você, e a gente encerra essa devocional de hoje. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz que tudo aquilo que eles adquiriram, que advém da conquista de outros povos, eles terão agora condições de pegar tudo isso, todos os despojos, para trazer e oferecer ao Senhor. E o que eu acho muito interessante, fazendo aqui uma pesquisa, eu encontrei uma interpretação desse versículo que eu achei bem interessante, vou compartilhar com você. Esse verso transmite uma mensagem de esperança e vitória futura para Israel. Miqueias profetiza que, embora Israel sofra perseguições e opressão, haverá um tempo em que Deus os levantará como uma nação forte, capacitando-os a subjugar seus inimigos, e esse poder não virá deles próprios, mas será concedido por Deus. O esmagar os povos representa a vitória sobre as nações inimigas,
e o fato de que seus ganhos serão consagrados ao Senhor destaca que toda vitória e conquista de Israel pertence a Deus e estão sob seu controle soberano. E aqui é super interessante, porque quando Davi vai levantar uma oferta ao Senhor, ele vai dizer: porque das tuas mãos nós recebemos e agora te damos, ou seja, nós devolvemos daquilo que o Senhor mesmo nos dá. Então fica para nós aqui alguns ensinos muito importantes e muito marcantes. Primeiro, que Deus é que nos capacita. Segundo, que Deus nos dará a vitória. Terceiro, que tudo aquilo que nós adquirimos por meio das batalhas que enfrentamos na vida, nós devemos trazer diante de Deus como uma maneira de reconhecermos que é Ele que nos dá e por isso nós devemos honrá-lo. Deus abençoe seu dia, guarde essa palavra no seu coração e que essa palavra seja rema, que essa palavra seja prática, que essa palavra seja vida na sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus.